Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite, segunda-feira. Olha só quantas mensagens. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, que legal, bem-vindo. Colatina, Espírito Santo. Fala Sanches, bora. Olha a galera animada, segunda-feira, galera animada pelo que eu tô percebendo aqui. Limeira, lendo o seu livro agora, que legal. Qual livro? Qual livro que você está lendo? Tá aqui Brasília, Maranhão, muito legal. Já estamos com quase 1000 pessoas assistindo ao vivo, hein? Quase 1000 pessoas assistindo ao vivo. Hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco a fase oral de concurso público. Rogério, eu sou obrigado a passar por essa fase? Dependendo do concurso que você vai prestar, sim. Aliás, eu percebo que cada vez mais concursos que não tinham a fase oral estão introduzindo essa etapa no certame. Por exemplo, concurso para a Polícia Federal está introduzindo a fase oral também. Então é uma fase inevitável para aquele que quer ser aprovado em concurso. Eu até vou pedir para vocês continuarem com o coração. Temos muita gente ao vivo, isso aumenta a chance de travar o vídeo, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos então parando as mensagens, vamos parando as mensagens, e aí eu já começo a trabalhar com vocês dicas para a fase oral. Isso, vamos lá, os coraçõezinhos são importantes para eu saber que o vídeo não travou, tá joia? Agora vejam, antes de começar a falar da fase oral, até para vocês irem se preparando aí para o vídeo, os coraçõezinhos, isso, ótimo, então o vídeo continua firme e forte aqui. Eu fico dando essas dicas para vocês e eu quero que vocês depois reflitam, adaptem o que eu falo com a sua realidade, com o seu método de estudos, com o seu costume. Fica tranquilo, isso aqui não é uma regra absoluta. O que eu vou falar tem muito da minha experiência que deu certo para mim. Você vai adaptar, obviamente, para a sua realidade, para aquilo que você concorda e discorda. Hoje mesmo eu recebi a ligação de uma aluna que falou o seguinte: Rogério, a gente já vem conversando sobre preparação de concurso há algum tempo. Falou, eu apliquei aquele método que você explicou lá no Periscope a respeito de realização da primeira fase de concurso. Estão lembrados? Eu fiz um vídeo dando dicas sobre como trabalhar na primeira fase de concurso. Estão lembrados disso? Pois é, ela aplicou aquelas dicas no seu dia a dia. Ela pôde perceber que algumas coisas ela achou interessante, outras não. Alguns pontos ela adaptou, outros pontos não, e principalmente ela percebeu que tudo foi melhorando conforme o treino. Concurso público é treino, você vai ter que treinar, e fase oral não é diferente. Bom, então vamos lá, já vi até um aluno colocando que para ele fase oral é inconstitucional, etc. Tal. Infelizmente a fase oral ela vai ser realidade em todos os concursos. Por quê? A fase oral, ela tem uma finalidade óbvia, precípua. A fase oral, ela busca peneirar entre aqueles que passaram da segunda ou terceira fase, a depender do concurso, para a fase oral, ela busca peneirar o vocacionado. Pessoal, o concurso público deveria se resumir a isso. Concurso público deveria se resumir a pensar o vocacionado. E nós sabemos que muitas vezes o concurso público, com umas perguntas malucas, ele faz tudo menos pensar o vocacionado. Ele está querendo quase que selecionar um douto, um mestre, um doutor em direito, quando não é essa a finalidade do concurso público. A finalidade do concurso público é, repito, selecionar o vocacionado. E a fase oral, ela acaba sendo um importante instrumento de seleção desse vocacionado. Vejam, a fase oral,
eu sei que ela tem formatos diferentes a depender do concurso, a depender do estado, etc. Mas a fase oral, ela é basicamente uma sabatina. Tem formas diferentes de sabatinar. São formatos diferentes a depender do concurso ou do estado. Mas, em apertada síntese, a fase oral é uma sabatina. É uma sabatina. É o momento de você demonstrar o seu conhecimento oralmente. Até agora você estava respondendo tudo por escrito. Primeira fase, em princípio a prova é objetiva, tem concurso que a prova é escrita, como o do Rio de Janeiro, o MP do Rio de Janeiro. Segunda fase, aí a prova é discursiva. E a prova oral, o nome já diz tudo, você vai ser sabatinado, explorado no seu conhecimento de forma oral. Bom, primeira coisa importante, eu quero começar a desmistificar a prova oral. Por quê? Porque muitos alunos falam para mim o seguinte: Rogério, a prova oral é a mais difícil, não é? Cuidado, pessoal, a fase oral, a prova oral, não é a mais difícil. A prova oral, se você parar para pensar, é a prova mais fácil. Eu sei que você deve estar aí discordando, se insurgindo com o que eu acabei de falar, mas eu vou provar. Eu vou provar para vocês que a prova oral é a mais fácil. Nós é que tornamos a prova oral a mais difícil. Isso é diferente. Então, a prova oral é a mais fácil. Você é que transforma a fase oral na mais difícil, fantasiando situações mil. Vejam, vamos pegar aqui, por exemplo, o MP de São Paulo. O MP de São Paulo, primeira fase, 15 mil candidatos. 15 mil candidatos passam para a segunda fase 600, vamos imaginar. Estou aqui trabalhando com números aproximados. 15 mil candidatos na primeira fase passam para a segunda 600, 700, 800 candidatos. Então, reparem quantos candidatos são eliminados na primeira fase. São eliminados na primeira fase 14 mil, exatamente, ó, um candidato falou, o problema é o nervosismo, uma colega nossa falou, eu já vou explicar isso, ó. Então veja que na primeira fase, você tem grande chance de ficar entre os 14.200 candidatos, 14.200 candidatos que não são aprovados. E por que a primeira fase não te deixa tão nervoso? Porque a primeira fase é teste, normalmente é teste. E você não fica exposto como é exposto numa prova oral. Compreendeu? Então a primeira fase, ela é uma fase que elimina muito mais do que a prova oral e você não fica tão nervoso. Porque você vai se deparar com prova-teste e você não se expõe tanto quanto uma prova oral. Da segunda fase para a prova oral, se são 800 candidatos, passam 150. Ou seja, 600 e tantos candidatos ficaram na segunda fase. Eliminou bastante. Para a fase oral foram 150. E desses 150, só 50, 70 vão ser eliminados. Então a prova oral é a que menos elimina. E é a que você mais tem medo. E por que é a que você mais tem medo? Porque você se expõe, fica frente a frente o seu examinador e você tem que responder oralmente. Você não tem rascunho. Aliás, o seu rascunho é um rascunho mental. O seu rascunho é um rascunho mental. E a gente não treina esse rascunho mental. E aí a gente se depara com uma fase que não está acostumado. E é claro que o nervosismo triplica, quadriplica, porque você está com um pé dentro e outro na casca da banana. Você está quase sendo aprovado e você não aceita numa fase oral ser reprovado.
Você não aceita na fase oral ser reprovado. É muito difícil você aceitar numa prova oral ser eliminado e ter que retomar todos aqueles procedimentos, todos aqueles obstáculos, todas aquelas etapas de um concurso público. Você não aceita voltar a fazer prova-teste. Você não quer voltar mais a concorrer com 15 mil candidatos. Então, o problema da fase oral não está propriamente na concorrência, porque é a fase menos concorrida. O problema da fase oral não está propriamente nas perguntas, porque não é na prova oral que você encontra as perguntas mais difíceis. O problema da fase oral está no seu controle emocional, no seu nervosismo. Exatamente o momento que você tem que ficar cara a cara com o seu examinador numa sabatina pública. Na minha fase oral, foi uma excursão da Faculdade de Direito de Bauru. Eu tive que ser sabatinado com mais de 200 pessoas assistindo. E o seu concorrente também assistindo, e acredita em mim, o seu concorrente não está torcendo para você ir bem. Ah, eu estou torcendo para todo mundo ir bem. Mentira. Hipócrita, mentira. Você não quer que ele vá mal, mas você quer ir melhor que ele, porra. Você está numa concorrência, vai fazer o quê? Bom, vamos tentar então trabalhar isso aqui neste vídeo. A primeira coisa que você tem na fase oral é que demonstrar postura. Antes de mais nada, postura. Você tem que ter postura na fase oral. Você não pode ficar numa fase oral, seja ela de pergunta e resposta, seja ela uma fase em que você sorteia o ponto antes, seja ela uma prova de tribuna. Eu falei para vocês que o formato depende do concurso, depende do estado. Mas, em resumo, você tem sabatina. Nessa sabatina, você tem que demonstrar postura. Quando eu digo que você tem que demonstrar postura, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode ficar extremamente introvertido. Você não pode ficar extremamente introvertido. Você não pode se sentir acuado com o momento, que isso diz muito a respeito de quem você é e para o cargo que você quer assumir. Você também não pode se colocar arrogante. A arrogância é péssima. Você tem que estar convencido, no bom sentido, de que domina a matéria. Você não chegou naquela fase de paraquedas. Você demonstrou conhecimento nas fases anteriores. Então você tem que estar convencido de que sabe bem, está pronto para ser sabatinado, mas ao mesmo tempo respeitar o momento, demonstrar compromisso com o momento. O momento é um momento delicado e importante. Você está quase sendo aprovado e ao mesmo tempo você não tem garantias nenhuma da aprovação. Você tem que estar convencido de que sabe, tem que estar comprometido com o momento e, ao mesmo tempo, humildade. Mostrar para o examinador que, apesar de você se sentir preparado, é claro que tem assuntos que você ainda não domina. Já vou explicar até para vocês, daqui a pouquinho, como demonstrar tudo isso. Ó, compromisso com o momento. Compromisso com o momento. O compromisso com o momento não te permite arrogância. Agora, você tem que demonstrar que tem postura, tem firmeza, está convencido de que domina a matéria, não vai ficar acuado. Por quê? Imagina uma pessoa querendo prestar concurso para o Ministério Público, por exemplo, e numa fase oral sentir-se desde logo derrotado. Isso é horrível para quem quer prestar um concurso para o Ministério Público. Agora vejam, olha que interessante. Rogério, a fase oral tem todo um clima, não tem? Tem todo um clima. E esse clima, ele exige de você, por exemplo, uma roupa de acordo com esse clima. Rogério, você vai falar um pouquinho de roupa? Claro! Eu vou falar um pouquinho de roupa porque eu tenho
o hábito de preparar alunos para a fase oral. Eu já fiz vários cursos preparatórios para a fase oral. E uma coisa que eu faço, já vou explicar, pessoal, fiquem tranquilos que muitas perguntas que vocês estão fazendo tá aqui no roteiro que eu montei para vocês. Fiquem tranquilos, até os simulados eu vou conversar. Então fiquem tranquilos. Tudo isso que vocês estão perguntando tá coincidindo com o roteiro que eu montei para vocês. Preste atenção. Olha só que interessante. Quando eu falo de roupa, eu faço costumeiramente, habitualmente, um curso preparatório para a fase oral. E nesse curso preparatório para a fase oral, eu peço para o aluno comparecer no curso, de preferência, vestido exatamente como ele vai para a fase oral. E acreditem quanto João sem noção existe. Eu já me deparei com um candidato que foi com a roupa que ele pretendia fazer a fase oral. E aqui não é dar uma de Ronaldo Esper, alfinetar a pessoa, mas tem pessoas que não têm noção. Ele ficava simulando fase oral comigo e algo me incomodava da gravata dele e eu pedi, que gravata é essa? Deixa eu ver, ele abriu, era uma gravata. Quem fez curso de fase oral comigo já ouviu essa história. Ele tinha uma gravata do Pernalonga, é que estava escondida porque o terno estava fechado. E eu estava enxergando uma coisa laranja que era a bola que o Pernalonga estava arremessando num cesto. Falei para ele, você vai com essa gravata? Ah, professor, é a minha da sorte. Falei, da tua sorte? Você quer se fuder? Você tá louco? Gravata do Pernalonga? Então, se ela te dá sorte, deve te dar sorte na balada. Continua usando na balada, não numa fase oral. Se ela tivesse dado sorte na fase oral, você não estava aqui fazendo um curso comigo que já tinha passado. Então, ela não está te dando sorte na fase oral. Usa na balada. Vejam que absurdo. Roupas das mulheres também. Roupa comedida. Então a roupa não pode chamar a atenção. O que tem que chamar a atenção é o seu conhecimento. Você tem que chamar a atenção dos examinadores com o seu conhecimento, não pela sua roupa. Ai, eu levei detonei na roupa. Ótimo, ótimo. Mas, infelizmente, a tua roupa, ela falou mais alto que o teu conhecimento. E a tua roupa não te aprovou. Tá? Então, a tua roupa é discreta. Você não pode chamar a atenção pela roupa. Claro que não. Tá ok? Joia? Então essa é uma dica importante que eu gosto de dar para vocês irem trabalhar. Homens, por exemplo. Poxa, você vai na fase oral, até parece um exército. Todo mundo trajado quase que de maneira uniforme. Homens de terno escuro, camisa branca, gravata sem muito detalhes. Pronto. É o basicão. Mulheres também. A mulher não pode chamar atenção pela roupa dela. Nós já tivemos no curso de fase oral a mulher aparecendo com uma roupa como se estivesse indo para uma formatura. Como se estivesse, você está com brincadeira. Tá ok? Joia? Bom, vamos lá. Rogério, numa fase oral, é importante descobrir os examinadores? Muito importante, eu até anotei aqui, né? Que é muito importante você saber quem são os seus examinadores na fase oral. Muito importante. Saber quem é o examinador, teses que ele defendeu. Dificilmente examinadores que têm livros escritos, teses conhecidas, eles exploram essas teses nas provas escritas. Dificilmente. Normalmente, os examinadores que têm livros escritos, teses conhecidas, vão explorar esses livros, essas teses, na fase oral. Então, fiquem espertos com examinadores, doutrinadores, que é na fase oral que eles vão explorar os livros dele. Ainda que não explorem, você faça menção aos livros dele nas suas respostas. Isso pega bem. Isso chama a atenção dele. Compreendeu? Joia? Então é muito importante você conhecer os seus examinadores. Eu já quero alertá-los que os examinadores, eles muitas vezes encarnam personagens. Quem assistiu fase oral vai concordar comigo
Quem já assistiu Fase Oral vai concordar comigo. Examinadores, parece que eles encarnam personagens. Tem o examinador malzinho, tem o examinador bonzinho, tem o examinador que você responde e não olha pra tua cara. Parece que eles encarnam personagens. E às vezes eles acabam admitindo, acabam vestindo essa roupagem e cada um tem o seu papel para avaliar a sua vocação. Então fica esperto com isso que a gente já vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Agora vejam, é muito importante você chegar na fase oral sabendo que na sabatina você pode se deparar com 4 situações. 4 situações. E olha, até um aluno aqui, uma aluna, ela fala, Rogério, isso é para destruturar qualquer um, né? Sim, você não pode esquecer que seus examinadores na fase oral já têm o seu exame psicotécnico. Os seus examinadores na fase oral já têm seu exame psicotécnico. Então, o seu exame psicotécnico já está dizendo para o seu examinador se você é uma pessoa insegura. Já está dizendo para o seu examinador se você é uma pessoa arrogante. A fase oral, o seu examinador já tem o seu retrato psíquico. E em cima desse retrato psíquico, ele vai dizer, se você é uma pessoa insegura, você pode esperar aquela postura do examinador dizendo o seguinte, tem certeza, doutora? Ainda que você esteja correta, ele vai perguntar isso. Porque no seu exame diz que você é uma pessoa insegura. Bom, na fase oral, se prepara para se deparar com 4 situações. São elas. Primeira situação. Perguntas que você sabe bem. Pergunta que você detona. Segundo tipo de pergunta. Que você sabe, mas se fosse uma pergunta por escrito seria melhor. Terceira pergunta que pode vir. Você não sabe especificamente o que ele está perguntando, mas você consegue orbitar ao redor. E quarto tipo de pergunta, pergunta que você não faz ideia do que ele está querendo. Então são 4 tipos de perguntas. Primeiro, pergunta que você sabe bem. Segundo tipo, pergunta que você sabe. Terceiro tipo, você sabe orbitar na matéria, mas não está conseguindo captar especificamente o que ele quer. E quarto, você não tem ideia do que ele está perguntando. E eu vou te explicar o que fazer em cada uma dessas hipóteses, então prestem atenção. Prestem atenção. Já vou falar isso, se dá para pedir para reformular a pergunta. Prestem atenção. Primeira coisa, Rogério, pergunta que você domina bem. O que fazer? É sair por aí vomitando a resposta? Não. Você precisa, antes de responder qualquer pergunta, respirar. Acredita em mim, é importante respirar. No edital não está dizendo que você não pode respirar. Respira antes de responder. Raciocina, faça um rascunho mental, organiza a sua resposta. Se você sai vomitando a resposta, mesmo numa pergunta que sabe bem, depois de 15 segundos respondendo, você trava, porque você percebe que não tem nexo. Então respira, faça o rascunho mental. O seu examinador te perguntou o que é tipicidade? Respira. E aí você vomita a tipicidade para ele. E como que você vomita a tipicidade? Fala tudo o que você sabe de tipicidade. Fala não apenas tipicidade, mas espécies de tipicidade. Não simplesmente diga que tipicidade penal é um requisito do fato típico, operação fato tipo penal. Não, vai além, diga que tipicidade é uma operação de ajuste fato-norma, é um dos requisitos do fato típico. A tipicidade pode ser formal, pode ser material, aliás, tem os adeptos da tipicidade conglobante, explique tipicidade conglobante, fala do princípio da significância como uma das hipóteses de exclusão da tipicidade material, explica, e vai, vejam só, mas faça o rascunho mental e aí detona tudo que você puder a respeito de tipicidade. E se você puder,
Avança, porque quando você avançar, pode o seu examinador aproveitar a carona do que você avançou e engatar uma pergunta dentro do assunto que você está dominando. Você não deixa ele ir para um assunto que você não domina. Isso aconteceu na minha fase oral. Eu sempre gosto de me usar como testemunha. Na minha fase oral, eu sei que eu estou demorando um pouco nesse vídeo, é inevitável, viu, pessoal? É inevitável, eu não gosto de demorar nos vídeos do Periscope, mas esse aqui é inevitável, eu já peço desculpas. Eu não vou dividir em duas partes, vou fazer um vídeo só. Então, olha que interessante. Eu quero servir de testemunha do que eu estou falando. Então, vejam, quando eu estava na minha fase oral, o examinador de constitucional, que era o carrasco da banca, Walter Paulo Sabella, era o carrasco da banca. Ele fez o quê? Ele perguntou para mim o seguinte: doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre extradição. Pessoal, eu não simplesmente conceituei extradição. O que eu fiz? Eu expliquei extradição. Falei quando que a extradição era possível. Falei em que hipóteses nós admitimos extradição de brasileiro naturalizado. Quando que não admitimos extradição? Qual era o procedimento da extradição? Aí eu falei, puta merda, eu mostrei bastante conhecimento, esse cara vai me fuder agora, ele vai vir com uma mega pergunta para querer me colocar no lugar. Mas eu terminei extradição dizendo, excelência, inclusive não podemos confundir extradição com expulsão e deportação. Ele pegou o microfone e falou para mim o seguinte: doutor, explique também esses dois institutos. Eu acabei conduzindo a minha fase oral, e se ele tinha 15 minutos para me fazer perguntas de constitucional, porque cada um tinha 15 minutos, era quase 1h30 de sabatina, se eu tinha 15 minutos de fase oral, eu consegui aproveitar uns 5 a 7 minutos falando daquilo que eu queria. Eu terminei a extradição falando para ele, não podemos confundir extradição com deportação e expulsão. E ele foi na minha e falou, explica esses dois institutos também. Ele me deu mais 5 minutos de lambuja. Entenderam quanto isso é importante? Bom, agora eu usei o rascunho mental. Eu depois treino você. Treina a respirar 5 segundos. 5 segundos é muito? Não. Mas para quem está na fase oral, respirar 5 segundos, respirar 5 segundos fazendo o rascunho mental, parece uma eternidade. Quando eu falei para vocês respirarem e fazerem o rascunho mental, não vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, isso não está adiantando nada, você está contando até 5, isso é ridículo. Você respira e faça o rascunho mental, tá ok? O seu examinador, vamos para a segunda situação. Ele te faz uma pergunta que você sabe, mas se fosse por escrito seria melhor. Você sabe, mas se fosse por escrito seria melhor. O seu examinador te pergunta, o que é tipicidade conglobante? Puta merda, o que é tipicidade conglobante? Se eu tiver que responder de bate-pronto que é tipicidade conglobante, eu não sei. Então calma, faça o rascunho mental. Se você não consegue responder de bate-pronto que é tipicidade penal, começa falando o que é crime, requisitos do crime, fato típico, requisitos do fato típico. Lembra que a tipicidade é um requisito do fato típico. Lembra que a tipicidade penal não é mais uma tipicidade meramente formal, ela é uma tipicidade formal e conglobante. E tipicidade conglobante é aquela tipicidade material mais atos antinormativos. Entenderam o que eu fiz? Eu cheguei na tipicidade conglobante, mas partindo do gênero até a espécie. Se fosse por escrito, era o que eu ia fazer. Vejam, parta do gênero até a espécie. Parta do gênero até a espécie, acabou. É o seu rascunho mental. Compreenderam isso? Ficou fácil? Tranquilo? Tá travando o vídeo? Não, é isso. Continua os corações. Não precisa me dizer que o vídeo não tá travando. Os corações estão aqui, eu já entendi. É que tinham parado. Vejam, pessoal. Então a primeira situação, você sabe bem, mas o significa, saber bem não significa que você não tenha que mostrar muito conhecimento. Vai ter que mostrar conhecimento, sim.
Não perca a chance, numa pergunta que você sabe muito, de demonstrar muito conhecimento. Numa pergunta que você sabe, mas está difícil de responder no bate-pronto, parta do gênero até a espécie. Do gênero até a espécie. E isso vocês apliquem para qualquer matéria. O seu examinador, por exemplo, em constitucional, pergunta: o que é poder constituinte difuso? Puta, o que é poder constituinte difuso? Começa falando o que é poder constituinte. Começa falando do poder constituinte originário, poder constituinte derivado reformador, vai indo até chegar no poder constituinte difuso. Compreenderam? Pessoal, isso aconteceu comigo. Eu também fui vítima dessa situação. O examinador me fez uma pergunta e eu não sabia responder exatamente de bate-pronto o que ele queria. Então, eu precisei partir do gênero até a espécie. O meu examinador de penal, ele pediu para eu falar um pouco sobre o estado de necessidade exculpante. Falei, puta, de bate-pronto tá foda. De bate-pronto tá foda. Então, eu comecei a explicar estado de necessidade, quais os requisitos. E quando eu cheguei na proporcionalidade, aí eu diferenciei as duas teorias, teoria diferenciadora e a teoria unitária. E na teoria diferenciadora eu entrei no estado de necessidade desculpante. Eu parti do gênero até a espécie. E pronto. Ok? Vamos para a terceira situação? A terceira situação, ele te faz uma pergunta que você não sabe especificamente o que ele pergunta, mas você consegue orbitar no tema. Você não vai simplesmente jogar a toalha porque não sabe especificamente o que ele pergunta. Você vai orbitar e demonstrar conhecimento. Não é o momento de você demonstrar conhecimento? Você não demonstra conhecimento algum falando o não me recordo, excelência. Ele não consegue te avaliar em nada, o não me recordo. Rogério, então o que eu devo fazer? Mostra conhecimento mesmo nesse caso. O teu examinador te pergunta: doutor, o que é tipicidade conglobante? Puta, não sei. Mas eu sei o que é tipicidade. Então fala o que é tipicidade. Explica os requisitos do crime. Explica que você sabe que a tipicidade penal, ela está dentro do fato. Por quê? Porque apesar de você não ter respondido exatamente o que é tipicidade penal, da espécie conglobante, tipicidade conglobante, você explicou o que é tipicidade e ele pôde te avaliar. Ele falou, pô, esse cara sabe quase tudo mesmo, ele não sabe especificamente o que é tipicidade conglobante, mas ele conseguiu te avaliar. Você demonstrou conhecimento suficiente para ele te avaliar, ainda que não seja a nota máxima, você ganhou nota. Vejam, Antônio Scaranci Fernandes foi examinador 4 vezes. Membro do Ministério Público de São Paulo, foi examinador do MP de São Paulo. Depois que ele se aposentou, ele foi examinador da Magistratura Federal. E ele dizia isso. Falava, evitar o não me recordo, porque no não me recordo, eu, examinador, não consigo te avaliar em nada. Então, numa pergunta como essa, o que é tipicidade conglobante, eu não sei o que é tipicidade conglobante, não diga não me recordo. Começa a falar da teoria do crime, fala de tipicidade, demonstra o que você sabe sobre os assuntos periféricos ao tema que ele perguntou. Compreenderam? Joia? Fácil? Agora, a quarta e última situação, que é foda, né? Qual é a situação? O examinador faz uma pergunta que você não tem ideia do que ele está perguntando. Nós já trabalhamos aqui, por exemplo, crime plástico e o cacete. Puta, quando vem essa situação, a primeira coisa que você tem que pôr na tua cabeça. O seu examinador sabe que está te fazendo uma pergunta mega. Ele sabe que essa pergunta não é qualquer pessoa que responde. Essa pergunta não é a pergunta que vai diferenciar o vocacionado do não vocacionado. Então você já fica tranquilo. Não é a pergunta que você tem que se sentir derrotado. Não é. Essa pergunta ela foi feita para ver a sua postura no momento de extrema adversidade. O obstáculo ele foi colocado ali não
para ser vencido. Fica tranquilo, um examinador que vai para uma fase oral, como aconteceu agora no MP do Mato Grosso do Sul, e pergunta o que é crime de plástico, ele sabe que 99% dos candidatos não sabem responder. Mas ele quer avaliar a sua postura. Até que ponto você joga a toalha com facilidade? De que modo você desvencilha? De que modo você vai tentar ultrapassar esse obstáculo que ele colocou? E com isso ele pode, talvez de uma maneira que você não concorda, ele está querendo avaliar se você é um vocacionado ou não. O que é crime de plástico? Não sei, excelência. Não me recordo, excelência. Mas peraí, você nem respirou? Você já jogou a toalha? Que promotor é esse? Que juiz é esse? Que defensor público é esse? Que delegado é esse? Muitos obstáculos vão surgir durante a sua vida como juiz, promotor, defensor, delegado. E esses obstáculos não vão aceitar o não me recordo. Não vão me aceitar o não sei. Você vai ter que vencer. Então, ainda que você não tenha ideia do que está perguntando, demonstra que você é um vocacionado. Rogério, mas como é que eu vou mostrar que eu sou vocacionado numa pergunta dessa, porra? Primeira coisa, você pode olhar para o seu examinador e perguntar, excelência, existe algum sinônimo? E às vezes, a pergunta que parece fácil, a pergunta que parece dificílima, ela é dificílima porque você desconhecia esse termo e o direito, principalmente o direito penal, é repleto dessas pegadinhas. A porra dos sinônimos. Parece uma coisa de outro mundo, quando você vai ver, é um simples sinônimo que você não conhecia. Isso aconteceu no meu concurso. Para um candidato do meu concurso, o examinador perguntou, doutor, fale um pouco sobre as cláusulas três irmãs. Ele, caralho, o que é cláusula três irmãs? Mas ele não jogou a toalha. Ele falou, doutor, excelência, haveria algum sinônimo? Essa expressão eu não conheço. Aí o examinador falou para ele, sim. Estou querendo que o senhor me fale sobre a imperabilidade, a incomunicabilidade e a incomunicabilidade, imperabilidade e a inalienabilidade. É isso que eu quero que o senhor fale. Bom, isso eu sei. Ah, você sabe porque você perguntou se haveria algum sinônimo. Você não jogou a toalha. O candidato que jogou a sua toalha deixou de responder uma pergunta fácil como essa. Compreendeu? Então faça isso. Faça isso. Não tenha medo de conversar com a banca. Não está no edital dizendo que você não pode conversar com a banca. Você pode falar para a banca, excelência. Com o devido respeito, eu nunca ouvi essa expressão, haveria algum sinônimo? Excelência, essa expressão eu nunca ouvi. Estaria relacionada à teoria do crime? Excelência, não tem problema, você está conversando. Se eu sou examinador, eu prefiro muito mais o candidato conversando comigo do que abaixando a cabeça e falando um não me recordo, ou então um silêncio eloquente de derrota. Eu prefiro que ele converse comigo. Ai, mas se o examinador for estúpido, não tem problema. Às vezes ele é estúpido exatamente para ver sua reação. Você seja respeitoso com ele. Agora olha que interessante. Você errou a pergunta. Vamos imaginar aqui agora, eu já falei das 4 situações, preste atenção. Você respondeu uma pergunta e pela cara do examinador, ou até pela intervenção do examinador, você percebe que errou. Rogério, o que eu faço? Você se retrata. Com a mesma firmeza com que você errou, você com a mesma firmeza com que errou, se retrata. Excelência, melhor analisando o tema, melhor pensando sobre o assunto, eu me retrato. Na verdade, a resposta é isso, aquilo, aquilo outro. Pronto. Agora você se retrata se estiver convencido de que errou. Se você acha que não errou, não se deixa levar pela cara do examinador. Muitas vezes ele vai falar o seguinte, doutor, o senhor tem certeza? Você está respondendo, ele está assim, ó. Se você está convencido do que está respondendo, fique com a sua resposta, demonstre firmeza. Você só vai se retratar
se você tiver certeza que errou. A cara feia do examinador normalmente é uma jogada para testar o candidato que é conhecido como um candidato ou percebido como um candidato inseguro. Inseguro. Seja firme. Rogério, divergências. Cite todas as correntes. Seja divergência da doutrina, seja divergência da jurisprudência, cita todos. Você está na fase oral, você tem que demonstrar conhecimento. Você não demonstra conhecimento mostrando uma corrente. Você não demonstra conhecimento discorrendo sobre uma tese. Se tem várias correntes, se tem várias teses, você está na fase oral, você tem que falar de todas. E eu devo me posicionar sobre a corrente A ou corrente B? Se o seu examinador não pediu para você se posicionar, não corra o risco, não se posicione. Agora, se ele pediu para se posicionar, posicione-se. Você tem que se posicionar. E de preferência, a posição que coincida com teses da instituição que você quer ingressar. Se for uma tese conhecida, ótimo. Se não for, você vai ter que se posicionar demonstrando respeito em relação a outras correntes. Não vai humilhar a corrente A, B, C e ficar com a corrente D, porque muitas vezes o examinador adota a corrente A e você não sabe, você está humilhando a posição dele. Agora, quando você tem que tomar uma posição, tome a posição. E se você percebe que a posição não é do seu examinador, não seja prostituto das ideias, não mude de posição naquele momento, que isso reflete negativamente na vocação. Aconteceu comigo. O meu examinador de penal era também o examinador do ECA. O meu examinador de penal pediu para eu falar sobre os efeitos dos recursos no ECA. E eu expliquei para ele que os recursos no ECA, em regra, têm efeitos meramente devolutivos. E ele falou, doutor, e se o senhor precisa de um efeito suspensivo no recurso? Eu falei para ele, eu vou recorrer e requerer a antecipação da tutela recursal. Ele olhou para mim e falou, doutor, mas e o mandado de segurança? Eu falei, excelência, com a reforma de 97, o mandado de segurança não precisa mais ter sua finalidade desviada para esse fim, etc, etc, etc. Ele olhou para mim e falou, doutor, o senhor tem certeza? Olha o que ele falou para mim. O senhor sabia que na instituição aqui do MP de São Paulo, o senhor vai ser orientado de maneira diversa? Em resumo, o que ele quis dizer para mim? A sua resposta não condiz com a posição do MP de São Paulo que você está querendo ingressar. Agora pensem comigo. Eu vou olhar para ele porque eu tomei essa porrada, eu vou olhar para ele e falei, excelência, então pensando bem, eu acredito que eu vou ingressar com mandado de segurança depois de tudo o que eu falei. Isso ia depor contra mim. Eu ia ali assinar, subscrever como prostituto das ideias. Então o que eu fiz? Falei, opa, já percebi que a minha resposta pode até ter amparo em doutrina, mas não é a resposta que ele, examinador, queria, muito menos o que o MP de São Paulo faz. Como é que eu saio dessa? Eu olhei para ele. Eu não falei para vocês que concurso é mostrar vocação? Falei, né? Eu não falei para vocês que concurso é mostrar firmeza? Falei, né? Eu não falei para vocês que concurso não pode mostrar arrogância? Também não pode ter excesso de humildade? Você tem que ter o equilíbrio? Olha o que eu falei para ele. Eu olhei para ele e falei, excelência, se a posição da instituição da qual pretendo ingressar é outra, é um motivo suficiente para eu sair daqui hoje e estudar melhor a matéria, estudar melhor o assunto. Mas pelo que eu estudei até agora, eu insisto na minha resposta. Vocês acham que eu fui arrogante? Eu acredito que não. Eu demonstrei humildade, porque eu falei, vou estudar, eu preciso estudar. Mas eu demonstrei firmeza. Não é porque você me corrigiu que eu vou jogar 1 ano de estudo no lixo. Compreenderam? Vocês acham que se vocês fossem examinadores, iriam ficar com uma impressão equivocada do candidato que fez isso? Tá ok? Isso é muito importante. Agora vejam, eu quero dar uma dica que parece besta, mas não é. Você normalmente tem 4 a 5 examinadores te olhando.
4 a 5 examinadores te olhando. Então o examinador de penal está fazendo perguntas, os outros examinadores estão lá presentes. Normalmente, tirando um ou outro concurso, a sua sabatina, ela é com todos os examinadores presentes no recinto. O que você vai fazer? Na sua resposta, você vai olhar 80% do tempo para os olhos do examinador que te fez a pergunta. Mas você não vai deixar de olhar para os outros examinadores, principalmente nas respostas que você mais sabe discorrer sobre o tema perguntado. Então, o examinador de penal, fez uma pergunta, 80% do tempo eu olhava para ele, mas eu também olhava para os outros examinadores para chamar a atenção deles, para que eles percebessem que eu estava indo bem naquela resposta. Eu não ficava olhando para o examinador e ignorando os demais. Eu chamei todos os examinadores para olhar a minha fase oral. Isso é importante. O olhar dividido entre todos os examinadores é importante. Isso traz uma empatia. Aquele examinador de civil que viu o quanto você foi bem em penal, ele vai te tratar como um candidato que está esforçado, um candidato que está sabendo. Ele olhou tua fase oral. Ele já percebeu que você é vocacionado. E como vocacionado, ele vai te avaliar. E isso eu acho extremamente importante. O olhar parece bobagem, mas é importante. Você demonstra segurança. Você está chamando os outros examinadores para a sua prova oral. Isso eu acho extremamente importante. Pessoal, basicamente, são essas as dicas que eu tinha para dar numa fase oral. E dizer para vocês que a fase oral não foi feita para alguém ir super bem. Normalmente a pessoa chega na fase oral e sai dela sentindo que não foi tão bem quanto deveria ou que poderia. Por quê? Porque tem o nervosismo. Pessoal, eu em cursos de fase oral, eu já fiz a mesma pergunta da segunda fase para o candidato, pergunta que ele gabaritou, chegou na pergunta da fase oral, a mesma pergunta da prova escrita, ele não soube responder. Olha que interessante. Então vamos imaginar, caiu na sua segunda fase, o que é culpa imprópria? Se arrebenta na resposta. Chega na fase oral, o que é culpa imprópria? Trava. Porque você está na fase oral, você está se bloqueando. A mesma pergunta que é feita na primeira ou na segunda fase, se ela é repetida na fase oral, a tendência é você travar e até errar, não ir tão bem, porque você coloca travas naquele momento. Eu já cheguei a preparar candidatos para a fase oral da magistratura do Ceará, que na fase oral, a primeira colocada da segunda fase para a terceira fase, da segunda fase para a prova oral, a primeira colocada, estava tão nervosa que eu perguntei o nome da mãe dela, ela engasgou. Juro, o nome da mãe dela ela engasgou, de tão nervosa. Então, em resumo, eu quero dizer para vocês que é muito importante você controlar o nervosismo. Pratique fase oral com os seus colegas, faça simulados. Faça simulados, se coloque na posição de examinador, avaliando o seu colega e depois troca de posição. O seu colega como examinador e você examinado. Treina a resposta se olhando para o espelho, porque muitas vezes se olhando para o espelho, você vai detectando trejeitos que dizem muito. Nossa, sempre que eu pego uma pergunta difícil, eu denuncio fazendo careta, olhando para baixo, olhando para cima. Quando a pergunta é fácil, eu abro o olho. Então, faça isso. Se você tiver um profissional que você confia, eu trabalho muito com a Ana Lúcia Espina, uma fonoaudióloga de Campinas, que é quem faz preparação para a fase oral comigo. A gente trabalha muito simulado de fase oral, treina. Você não treina a prova de primeira fase, você não treina a prova de segunda fase, você tem que treinar a prova oral também. Faz parte do processo. Tá ok? Eu quero agradecer essa audiência de vocês, a companhia de vocês em plena segundona. Eu fiquei aqui quase 1 hora e nós mantivemos o número de alunos assistindo. Muitíssimo obrigado. É um retorno espetacular. Saibam para vocês que é mais prazeroso para mim do que para vocês até saber que eu tenho esse retorno. Muito obrigado mesmo. É muito legal
ver que tudo isso que eu estou fazendo está servindo para alguma coisa. Rede social, vocês podem perceber que dificilmente eu uso rede social para bobagens. Não fico dizendo onde eu estou, o que eu estou fazendo. Não, a rede social é para isso. É um instrumento junto com os meus livros e minhas aulas lá no CERS para você passar rapidamente no concurso que você almeja. Espero que tenha gostado, espero que este vídeo também tenha sido útil. Amanhã eu volto trabalhando com vocês medida de segurança. Nós já estamos no artigo 96 do Código Penal, não é isso? Amanhã, dicas do artigo 96 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado outra vez pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.